ainda uma grande incógnita na humanidade e mesmo os especialistas em medicina do sono não conseguem respondê-la de forma completa. Nós sabemos que o sono, mais do que um período de repouso, é uma fase extremamente ativa, onde há, obviamente, uma série de alterações no nosso cérebro, de mediadores, que vão, obviamente, propiciar esse sono que a gente tem de um padrão que a gente conhece muito bem, de restauração. Nós sabemos hoje que, durante o sono, nós temos uma verdadeira limpeza cerebral. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que nós temos um sistema de limpeza em que as toxinas que se acumulam durante o dia, pela atividade cerebral intensa que nós temos, eles são limpados durante a boa noite de sono. Mas, para isso, a gente precisa ter uma arquitetura, quer dizer, o padrão de sono considerado habitual. Existe, então, essa sensação de que o sono é um estado de reparação, um estado, então, em que a pessoa vai descansar o cérebro, descansar a mente, o corpo, mas restaurar funções. E mais do que isso, parece realmente ter um importante papel na consolidação da memória, na imunidade e, obviamente, também na proteção do sistema cardiovascular e metabólico. Por exemplo, nós sabemos que a pressão arterial, durante o sono, ela reduz. Diversos hormônios relacionados aí com o metabolismo também são alterados frente à questão do sono. Da importância do sono como um momento crucial de restauração, de reequilíbrio e, obviamente, de consolidações de funções importantes pelos quais nós passamos. Quando você dorme, você está restabelecendo uma série de mecanismos importantes para a nossa sobrevivência. Então, como nós falamos, há uma redução clara da nossa atividade, há o repouso, há a consolidação da memória, há uma redução da pressão arterial, diversos hormônios são influenciados sobre o sono, e de tal forma que ele ocupa um papel crucial na nossa vida. Toda vez que você interfere no sono, que você influencia e atrapalha, seja a quantidade quanto a qualidade desse sono, várias alterações hormonais, que a gente chama hemodinâmicas, portanto, pressão arterial, frequência cardíaca, questões cerebrais são influenciadas. Então, uma noite de sono mal dormida, ela influencia muito mais do que a qualidade do sono, ela influencia a nossa memória, ela influencia a nossa performance, ela influencia potencialmente o surgimento de doenças cardiometabólicas, além de transtornos cognitivos. Então, daí a importância, por essa magnitude do sono, em vários aspectos, é que torna essa fase essencial para que a gente possa ter aí uma redução do risco de ocorrência de doenças. Quando você tem uma insônia crônica e você acaba tendo noites mal dormidas, de novo, seja por insônia ou porque você está privando do sono ou porque tem um distúrbio respiratório como a apneia do sono, nós ativamos alguns mecanismos que podem aumentar a suscetibilidade a várias doenças. Existe, obviamente, até mesmo questões de suscetibilidade à infecção, existem vários trabalhos sobre isso, cognição. Então, nós sabemos hoje que noites mal dormidas a longo prazo pode levar a déficits cognitivos, até mesmo a demência. Alterações cardiometabólicas, aumentar a chance do indivíduo ter aí alterações do açúcar, levando ao diabetes, aumentar a pressão arterial e, por que não falar também, como tem mostrado algumas pesquisas, aumento no risco de infarto agudo do miocárdio, do AVC, que é o famoso derrame, entre outras condições. Portanto, vejam a importância do sono em motivar e predispor quando você tem alterações a uma gama enorme de doenças e é por isso que nós precisamos cuidar desse momento. Sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos grandes vilões aí é o nosso estilo de vida. Há uma epidemia de sobrepeso e obesidade, os maus hábitos alimentares, a redução da atividade física, a conectividade, a interação com rede social,
entre outros fatores, estímulos vários, ou seja, o uso da tecnologia tem um lado bom, mas tem esse lado deletério para o sono. Nós estamos cada vez mais conectados e há uma sensação entre jovens, principalmente, mas não limitado a eles, de que dormir é uma perda de tempo. Hoje os estímulos, as possibilidades de conexão, as interações são tão grandes que as pessoas ficam, obviamente, conectadas aí nos tablets, nos celulares, ligados a mesmos aparelhos de televisão, por exemplo, e, obviamente, adotando padrões de higiene do sono ruins, favorecendo, então, a piora na qualidade e na quantidade do sono. Sem dúvida. Então, além dos fatores relacionados ao estilo de vida e a maus hábitos de higiene do sono, não há dúvida que situações que a pessoa passa ou predisposição a determinadas doenças, como as doenças mentais, também agravam o problema. Então, ansiedade, depressão, problemas familiares, financeiros, também influenciam diretamente o sono. Então, veja a integração do período da vigília com o período do sono. Não há como desconectar isso. Problemas pessoais que você está resolvendo durante o dia, se mal resolvidos, ou se você leva isso para a cama, não há dúvida da sua atividade cerebral, ela também está ativa mesmo quando você dorme. E obviamente, essa alteração cerebral, ela vai manifestar sendo influenciada por esses problemas. Então, não há dúvida hoje que ansiedade, depressão, problemas familiares, financeiros, toda a gama de problemas, se você, obviamente, não trabalhar muito bem isso, você pode, obviamente, transpor e isso impactar a qualidade e a quantidade do seu sono. A doença hoje, talvez mais comum, muito motivada aí pelo envelhecimento da população e também pela epidemia de sobrepeso e obesidade, é a apneia obstrutiva do sono. Sem dúvida nenhuma. É claro que eu estou falando de distúrbio do sono específico, porque se eu colocar má qualidade do sono, é um termo genérico, pode significar diversos distúrbios, aí é o mais comum. Você tem má qualidade do sono, você dorme mal. Mas esse é um termo genérico. Falando especificamente de distúrbios do sono, essa apneia do sono, ela é uma das mais comuns, seguida, não menos importante também, da privação, da insônia. Eu acho que são condições aí das mais frequentes. Então, já dando o conceito, uma delas, então, como eu falei, é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, ela é uma condição caracterizada por obstruções que podem ser parciais ou completas na respiração enquanto o paciente dorme. As obstruções muitas vezes são motivadas por flacidez, por depósito de gordura na região próxima à região da garganta, a própria idade facilitando também a apneia, fatores anatômicos que predispõem esse indivíduo, essa pessoa a ter a apneia, e obviamente essa apneia pode ter uma gravidade variável, pode ser desde uma apneia leve a uma apneia grave. Portanto, essa pessoa pode ter essas obstruções, essas pausas na respiração, dezenas a centenas de vezes à noite. Isso, obviamente, não tratado, eu vou fragmentar o sono, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio no corpo como um todo, porque na apneia, como eu falei, há uma interrupção na respiração, a oxigenação cai e essa pessoa está mais suscetível às consequências a longo prazo. A apneia do sono ainda ela é pouco diagnosticada por uma série de fatores. Uma delas é que as pessoas acham que com o envelhecimento, o ronco, mesmo aquele ronco mais alto, é uma coisa esperada com isso. Ou porque uma pessoa que ganha peso, é normal roncar. Então, há um conceito ainda, da mesma maneira que a obesidade muitas vezes não é considerada doença, a apneia do sono também, às vezes pela manifestação do ronco, parece uma coisa normal da idade. Um outro fator que também dificulta é o fato de que algumas pessoas, embora roncam, embora tenham apneia, às vezes até importante, não têm sintomas diurnos. Às vezes não tem sonolência diurna, às vezes não tem, então eles não acham que aquilo também é um problema. Além disso, a dificuldade de acesso ao diagnóstico.
né? Sem dúvida, ainda mais falando da população, por exemplo, atendida pelo SUS, que atualmente é em torno de 75% da população brasileira totalmente dependente do SUS. Não é que não tem acesso ao diagnóstico, mas muitas vezes esse diagnóstico é errático, às vezes eu posso ter em algumas regiões, às vezes eu posso não ter em outras regiões do país como deveria. Então, tem também a dificuldade de acesso ao diagnóstico e, portanto, também ao tratamento. Um outro fator também que às vezes dificulta está nos próprios profissionais de saúde, porque muitas vezes o paciente está ali num clínico, num cardiologista, no não especialista em medicina do sono, e às vezes aquele colega está pensando em outros fatores durante a consulta, na pressão arterial, no diabetes, no colesterol alto, mas não aborda o sono durante uma consulta. Então, o problema também parte por uma não identificação ou uma não proatividade do profissional de saúde em identificar, consequentemente, diagnosticar e tratar esse paciente. A apneia obstrutiva do sono tem tratamento, e esse tratamento, obviamente, vai depender do que esse paciente está apresentando, em termos de gravidade da apneia e de características dele. Então, o primeiro ponto é que a gente possa, uma vez feita a suspeita diagnóstica da apneia, que a gente então faça o exame diagnóstico, que pode ser uma polissonografia completa, que é considerado o exame de escolha, feita usualmente no laboratório do sono. Pode ser feita uma polissonografia em casa, que em algumas situações isso é possível, seja no âmbito particular ou quando o paciente tem algum convênio que cubra isso, a polissonografia feita em casa, ou cada vez mais utilizada. Nós temos hoje monitores portáteis mais simplificados, em que o indivíduo pode instalar isso e fazer o exame à noite. Então, o exame do sono objetivo, ele é fundamental. Nós temos questionários que ajudam a triar a apneia, fazer o que a gente chama de rastreamento, suspeita. Mas quem dá o diagnóstico propriamente dito é o exame do sono objetivo, com monitorização do sono desse paciente, no laboratório de sono ou em casa, dependendo, como eu falei, da situação. Então, o aparelho ele vai dar para a gente não só se o indivíduo tem apneia ou não tem, mas dá também a gravidade dessa apneia. Então, um dos fatores predominantes, preponderantes para que a gente defina o tratamento é definir a gravidade da apneia. Não há dúvida também que um outro fator importante para definir como nós vamos tratar esse paciente também é algumas particularidades dessa pessoa. Por exemplo, como é que é a via aérea dessa pessoa? Como é que é o nariz? Como nós estamos em relação a alterações anatômicas da mandíbula, da adenoide, da amígdala, em suma, a avaliação pelo médico da via aérea superior, envolvendo nariz, boca, estrutura crâniofacial, também é importante. Porque tem alguns pacientes que muitas vezes apresentam alterações que eu posso usar um avanço mandibular, que eu posso optar por uma cirurgia, mas não há dúvida hoje que o carro-chefe da apneia, especialmente nas formas moderadas, é importante, é o uso do CPAP, aquela máscara a pressão positiva, um pressurizador de ar, que a pessoa usa quando ela dorme. Não é oxigênio, é um ar pressurizado, onde ela vai usar por meio de uma máscara, uma máquina que vai pressurizar essa via aérea, fazendo com que, então, esse ar possa impedir o fechamento da garganta. Infelizmente, ainda não está ao alcance da maioria da população brasileira. Nós temos que o CPAP, ele é um tratamento que já é conhecido do governo, já é conhecido pelo Ministério da Saúde, já é conhecido, obviamente, por todos. Mas nós temos, obviamente, ainda um problema de custo que precisa ser consolidado, a clara indicação, buscar grupos prioritários para que possa tratar. Em alguns locais no país, nós já temos alguns serviços voltados para o SUS que pode fornecer esse tratamento, mas ainda de forma muito errática, de tal forma que há, obviamente, uma mobilização no sentido, obviamente, de aumentar o acesso da população a esse diagnóstico. A ideia, obviamente, é tentar democratizar isso cada vez mais e que os pacientes cada vez mais possam ter acesso nesse sentido. E, obviamente, com essa ampla discussão envolvendo o poder público,
obviamente, a medicina do sono, e, obviamente, sem dúvida nenhuma, obviamente, a própria opinião pública, para que possa, obviamente, tentar entender um modelo que seja viável, para que possamos cada vez mais beneficiar um maior número de pacientes. Então, o projeto Hermes, na verdade, esse nome aí, né, vindo do deus grego, né, é um deus mensageiro, é um deus que, inclusive, significa, entre outras várias, das várias atribulações aí, atividades relacionadas a esse deus, está na negociação, né? É um projeto que tem várias fases, que procura entender a dimensão e a capitalização e a gama de possibilidades e de benefícios de tratamento, de reconhecimento da apneia e de tratamento apropriado, né? Então, esse projeto, na verdade, que é originado basicamente uma iniciativa de investigadores, né? Tem também o suporte da ResMed, né? Suporte financeiro, mas com total independência dos investigadores, intelectual, científica, no planejamento, no desenvolvimento e na interpretação dos dados. Então, há uma independência científica nesse contexto. Procura abordar diferentes aspectos nesse contexto. O primeiro deles é uma fotografia. Como o Brasil está em termos de diagnóstico e de oferecimento do tratamento da apneia do sono no SUS. O foco, obviamente, é no principal tratamento, que é o CPAP, mas claro que a gente procura entender também outros tratamentos, né? Nós sabemos, por exemplo, que a cirurgia para apneia é amplamente disponível, vários centros oferecem a cirurgia no tratamento da apneia. Mas lembrar que, na maioria das vezes, não é cirurgia o tratamento indicado. Então, a gente vai procurar em diferentes regiões e com apoio aí de vários grupos aí do Brasil, entender as diferenças, essa heterogeneidade do Brasil também nesse quesito. Como o Brasil está em termos de acesso à população ao diagnóstico consequentemente, também a oferecer um tratamento. A nossa intenção é meramente educativa, é de tentar melhorar, não é de apontar dedo, de indicar erro, de acusar problemas, absolutamente. É de entender, primeiramente, como nós estamos, sabemos da prevalência alta da apneia, sabemos como vários pacientes permanecem sem diagnóstico, com grandes consequências para o dia a dia para esse paciente, até na performance do trabalho, na performance no relacionamento familiar e nas consequências cardiometabólicas, neurológicas. Quer dizer, o benefício que você pode trazer a esse paciente começa primeiro em entender um pouco como nós estamos. Então, o projeto Hermes, nessa primeira fase, tem esse quesito. Identificar como o Brasil está e as diferenças no diagnóstico e no tratamento. E, em fases posteriores, entender modelos que possam ser viáveis economicamente. A partir do momento, então, que a gente pode criar protocolos de pesquisa, isso está sendo desenvolvido em paralelo, para que a gente possa entender modelos economicamente viáveis para que o poder público possa oferecer um programa atendendo a população, mas que ao mesmo tempo seja viável economicamente e estruturalmente para que possa viabilizar de fato o tratamento da apneia, favorecendo milhões de brasileiros. O projeto Hermes vai muito além dos pesquisadores que estão diretamente envolvidos com ele. No caso, sou eu, o Dr. Alan Eckley e a doutora Daniela Paquito. Vai muito além. Porque além, obviamente, de suporte, claro, da ResMed dando apoio financeiro para o estudo, mas novamente ressaltando a independência intelectual e científica desse projeto, os atores extremamente importantes são esses centros que estão nos fornecendo dados de forma não individualizada, não identificada, para entender a situação da apneia do sono no Brasil. Por que não falar dos milhões de pacientes que estão aí no dia a dia no SUS, né, que estão aí frequentando os consultórios? Porque a partir desse diagnóstico global de cada centro é que nós vamos entender um pouco esse processo. E não há dúvida que, além desses atores, dos pesquisadores, da indústria,
dos centros envolvidos na assistência aos pacientes, dos próprios pacientes, por que não dizer? A própria opinião pública e o poder público também são importantes atores para que a gente possa construir uma história de consolidação, de amadurecimento do tratamento da apneia no SUS. Assim como ocorre nas outras doenças, que foram também consolidadas com ações conjuntas, com ações integradas. A criação de um cuidado específico dos tratamentos dos distúrbios do sono, ela é extremamente importante por vários motivos. Primeiro, porque tenta padronizar a conduta. Tenta homogeneizar o acesso da população a esse diagnóstico e ao tratamento. Cria também uma linha que seja efetiva do ponto de vista de minimizar o atraso nesse diagnóstico e no tratamento e, sem dúvida nenhuma, otimizar custo. Isso é extremamente importante também nesse cenário. Portanto, a criação de uma linha de cuidados vai permitir uma série de benefícios que, em última análise, vai beneficiar o paciente e também o poder público, minimizando gastos, sendo eficaz nesse diagnóstico, em oferecer tratamentos também otimizados com bom custo-eficácia. Nós esperamos que essa primeira fase desse projeto, que visa, então, tirar essa fotografia, esse cenário de diagnóstico e tratamento no SUS, já finalize no início do ano que vem, onde a gente possa, obviamente, analisar os resultados e depois divulgar isso em termos de publicação, em termos de entrevistas, etc. Para essa primeira fase, eu acredito que até o meio do ano que vem nós já devemos ter resultados bem adiantados dessa primeira fase. E a segunda fase já vai começar no início do ano que vem, onde nós já estamos bolando realmente a estratégia de análise de custo, de microcusteio, de criação de um modelo de cuidado, e isso obviamente vai correr em paralelo a partir do ano que vem, e esse projeto obviamente é um pouco mais extenso e vai levar aí, sem dúvida nenhuma, os próximos 1, 2 anos para o seu desenvolvimento. Essa pergunta, obviamente, ela tem uma resposta que pode ser potencialmente ambiciosa. Eu acredito que o projeto Hermes é um grande pontapé para melhorar o sono dos brasileiros, porque vai permitir a identificação, aumentar a preocupação e tentar otimizar e melhorar o diagnóstico do distúrbio do sono como um todo, também aí para a população que é atendida pelo SUS, que é a maioria da população. Mas eu acredito que isso não é uma atividade isolada. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o poder público, os profissionais de saúde, a própria opinião pública tem cada vez mais pensar na importância do sono. O brasileiro sofre com diversos problemas que vão impactar o sono. Problemas socioeconômicos, a violência, a verdadeira epidemia também de ansiedade, depressão, a fragilidade social, né, de várias pessoas. Nós sabemos que tudo isso impacta o sono. Então, é com essa abordagem integrada, é com essa importância em tratar adequadamente condições clínicas, importância de melhorar a qualidade de vida do brasileiro, é que, em última análise, também nós vamos melhorar o sono. Então, eu acredito que o Hermes é parte de um processo, nesse contexto, de melhorar o sono dos brasileiros.